Olá pessoal, meu nome é Maria Carolina, sou fisioterapeuta especialista em ortopedia com ênfase em joelho e quadril e hoje eu vou falar sobre dor anterior no joelho, que é aquela dor na parte da frente do joelho, muito comum, e se você sente essa dor, fica nesse vídeo porque eu vou mostrar como que é o diagnóstico, a avaliação e como a fisioterapia pode te ajudar a se movimentar sem dor. A dor anterior no joelho, também conhecida como síndrome patelo-femoral, é uma dor que você sente ali na região em volta da patela, podendo ser em cima ou embaixo ou ao redor dela. E geralmente é mais comum em pessoas que praticam atividade física, esportes, por exemplo, academia, corrida, enfim. Por que é mais comum em pessoas que são mais ativas? Porque geralmente essa dor anterior no joelho, ela é gerada, o gatilho é justamente uma sobrecarga nessa parte anterior e nas estruturas anteriores, podendo gerar uma lesão, um machucado ali nessas estruturas, ou não necessariamente uma lesão, mas uma sensibilização aumentada dessas estruturas. O principal sintoma e sinal da dor anterior é a dor na parte da frente, principalmente a realizar movimentos e aqueles estalos e ruídos no joelho. Geralmente, ela acontece devagar, de forma insidiosa, que é bem devagar, acontece ali uma vez, depois que praticou alguma atividade física, que fez algum esporte, aí o paciente continua fazendo essa atividade, a dor fica ali se mostrando, depois ela vai, às vezes, aumentando, e aí ela pode ir ficando mais intensa e chegar um momento que limita você a praticar a sua atividade, a fazer alguns movimentos. Os movimentos que geralmente ativam a dor, que a pessoa sente a dor, são movimentos que exigem da força da musculatura anterior ali da coxa, da estrutura anterior do joelho, que é, por exemplo, o agachamento, o agachar, o subir e descer degrau, uma escada, ou a prática esportiva, por exemplo, corrida, que exige de saltos e absorção de carga, que acaba exigindo muito da parte anterior do joelho. Se você sente algum desses sintomas, você precisa procurar um especialista que vai te avaliar e programar o seu tratamento, antes que essa dor limite a sua prática esportiva, as suas atividades, e se caso já limitou, você precisa procurar para você conseguir retornar de novo à sua vida. Então, o primeiro passo do especialista é fazer a avaliação. E a primeira parte da avaliação é a gente conversar com o paciente. Então a gente conversa com você, escuta toda a história, como que começou, com que atividade, com que movimento, há quanto tempo, onde exatamente está o local da dor. Tudo isso vai guiar a nossa avaliação, a segunda parte da avaliação, que é a examinação clínica, que eu vou mostrar a seguir. E com isso a gente consegue ir guiando para um diagnóstico para fazer realmente um tratamento específico. Então, a segunda parte da avaliação, depois de toda a anamnese, a conversa com o paciente, é a palpação. Começa aí, pela palpação, a examinação clínica. Então, na anamnese eu pergunto para a pessoa, para o paciente, a região da dor, e aí isso me guia a palpação. Então, se o paciente ele fala que a dor é na parte inferior, aqui na parte de baixo da patela, tem algumas estruturas que podem estar relacionadas com a dor, ou machucadas, lesionadas, ou com uma sensibilidade aumentada. Então, aqui embaixo da patela, nós temos o tendão patelar, que é o tendão do músculo quadríceps, que passa aqui na frente da patela, passa aqui por baixo e se insere aqui na tíbia. Então, palpando aqui à frente, eu consigo palpar o tendão. Se o paciente refere dor, isso já é um sinal que a dor pode estar vindo no tendão. Só que, embaixo desse tendão, a gente tem a gordura de Hoffa, que é uma gordura que fica abaixo do tendão, justamente para proteger aí o atrito do tendão com o osso. E essa gordura de Hoffa também pode estar relacionada com a dor.
é ela que pode estar machucada, por exemplo. Geralmente, quando é ela o problema, a gente palpa aqui nas laterais, nesse gordinho do joelho, e aí sim o paciente refere a dor. Então, quando é o tendão embaixo da patela, mas aqui mais na frente mesmo, e quando é a gordura de Hoffa, é mais no gordinho aqui nas laterais. Por que é importante saber a estrutura que está envolvida? Porque dependendo da estrutura, a gente vai fazer o tratamento de uma forma específica. Então, de modo geral, o tratamento para dor anterior ele segue aí uma linha de raciocínio, mas tem algumas variações e algumas condutas, exercícios, recursos específicos para cada estrutura. Então é importante saber qual a estrutura que é, o tendão, é a gordura de Hoffa ou é a patela, porque isso vai guiar o tratamento de uma maneira específica. Então na parte inferior aqui da patela são essas duas estruturas principais que podem estar envolvidas. Se o paciente refere dor aqui bem na frente mesmo, em cima da patela ou ao redor aqui nas laterais, eu desconfio que a dor seja da articulação entre a patela e o fêmur. E aí eu palpo aqui, ó, bem nas bordas da patela e o paciente pode referir a dor. E se for em cima da patela, pode ser o tendão quadricipital. O que é isso? Também é o tendão dessa musculatura da coxa do quadríceps. Algumas fibras desse músculo se inserem aqui em cima da patela e as outras se inserem aqui embaixo, que é o tendão patelar que eu falei. Então, se a dor for aqui em cima, provavelmente é a parte superior do tendão que está sensibilizada ou lesionada. Continuando a examinação clínica, o que faz parte também são os testes físicos. Testes físicos e funcionais. Então, um teste que eu utilizo muito e que é clássico que o paciente, que a pessoa sente dor quando é o tendão, seja o patelar, que é o que fica aqui embaixo, ou o quadricipital que está envolvido, que está lesionado, é o teste em que eu peço para o paciente fazer a extensão do joelho com uma resistência, com a resistência da minha mão. Então, esse teste, por que ele é usado? Então, como eu falei, a dor anterior é a dor nas estruturas anteriores por uma sobrecarga dessas estruturas envolvendo o movimento, a contração desse músculo anterior. Então, justamente o teste provoca essa contração e essa sobrecarga dessas estruturas. Então, eu peço para o paciente fazer uma extensão, esticar o joelho contra a força da minha mão. Vai lá, estica, força, estica, mais. E aí o paciente apresenta ali a dor. Então ele me fala se está doendo, e onde está doendo. Se ele apresenta dor e é aqui embaixo, eu desconfio da tendinite, tendinopatia patelar, ou seja, desse tendão que está machucado. Se a dor é aqui em cima, provavelmente é o tendão quadricipital, tendão da parte de cima. Porém, se o paciente tem a dor aqui relacionada a essa gordura de Hoffa que eu falei, ele também pode sentir dor nesse teste. É mais comum ele sentir dor se o problema estiver no tendão, mas também pode reproduzir se ele tem um problema nessa gordura. E aí, de novo, o que vai diferenciar é o local da dor. Então eu faço o teste, vamos lá, estica, pergunto se está doendo e é onde que é e palpo aqui. Se eu palpo aqui no gordinho do joelho, que é ao redor aqui nessas lateraisinhas, é a gordura de Hoffa. Se eu palpo aqui no meio e aí é aqui a dor, é o tendão patelar. E aí, uma outra característica também é que esse teste ele também pode reproduzir a dor se o paciente tem a dor realmente na patela, na articulação entre a patela e o fêmur. E aí ele vai apresentar dor bem aqui em cima da patela ou aqui ao redor dela. Um outro teste que a gente faz são os testes de movimento. Então, os movimentos que sobrecarregam a região anterior, que exigem dessa região. Um principal movimento é o agachamento, então a gente pede para o paciente agachar. E aí o paciente refere a dor no joelho.
E a gente pede para o paciente mostrar onde está doendo, se é embaixo, se é na patela ou se é em cima, para ir confirmando exatamente o local, né? E você ir identificando a estrutura que está lesionada e sensibilizada. E aí nesse teste é importante já entender em que ângulo, que amplitude que o paciente sente dor. Então, por exemplo, se o paciente sente dor, pode agachar, logo no começo, eu sei que esse paciente, na minha reabilitação, no processo inicial, eu devo trabalhar nos exercícios nessa angulação, né? Respeitando o limiar, o limite de dor dele. Para a gente conseguir ir estimulando e tratando sem ficar sobrecarregando o joelho, sem ficar machucando mais. Então é importante já nesse teste identificar em qual amplitude o paciente, até em qual amplitude o paciente não sente dor ou sente uma dor leve a moderada. Um outro teste que eu realizo é o teste de subir e descer degrau para simular a atividade que também costuma dar dor, que é a escala. Então, nesse teste a gente observa, além da dor e da região da dor, a qualidade do movimento. Então eu peço para o paciente subir, isso, e aí, na verdade, eu peço para ele subir com ambas os membros, né? Tanto doloroso quanto não doloroso, para comparar também como ele executa o movimento. Então, quando o paciente ele sobe com a perna dolorosa, então pode descer, agora com a perna direita, sobe. Ele geralmente executa o movimento de uma maneira alterada devido à dor. Então, com a dor, a gente acaba entrando num mecanismo de poupar aquela região, né, de não sentir dor. A dor também gera insegurança e isso altera o movimento. Então, o paciente muitas vezes sobe de uma vez, sem controle, né, ele não consegue ficar muito tempo apoiado na perna, então ele logo já coloca a outra perna no degrau. Então, a gente percebe essa alteração de movimento também. Para descer a escada é a mesma coisa, além da dor a gente observa como ele executa esse movimento. Então pode descer. Por exemplo, nesse caso o paciente, ele, como uma estratégia de proteção e mostrando insegurança, receio do movimento, ele vira a perna e desce de uma vez, sem controlar o movimento, até porque o descer a escada, esse controlar, exige muito, né, acaba sobrecarregando dessa região anterior. Então, o paciente demonstra aí, além da dor, uma falta de controle do movimento e também insegurança. E por que isso é importante? Porque isso vai guiar o nosso tratamento, que além da gente aliviar a dor, né, a fisioterapia precisa restaurar o movimento. Então, observando isso, eu consigo, no meu tratamento, além de fazer exercícios e condutas voltadas para o alívio da dor e do ganho de força, também consigo trabalhar a melhora desse controle motor, desse controle do joelho e melhorar a execução desse movimento, restaurar esse movimento por completo, fazer com que o paciente consiga fazer a atividade com mais controle, segurança e sem receio. E aí, claro que a avaliação completa, né, bem minuciosa, bem detalhada. Também avalio quadril, mobilidade, faço o teste de mobilidade do quadril para saber se a mobilidade do quadril está ok, como está a força do quadril também, e pé, tornozelo. Né? Por quê? Porque a falta de mobilidade do tornozelo, do quadril, nessa falta de força também dessas articulações, pode interferir diretamente no joelho. Então, essa dor anterior no joelho pode estar sendo causada não só pela força em si, né, pela alteração em si do joelho, mas também pela falta dessas outras duas articulações que está diretamente ligada ao joelho. Então, se eu tenho uma alteração no tornozelo ou no quadril, isso pode estar levando, né, uma compensação e uma sobrecarga a mais na região do joelho. Então, também é importante avaliar essas regiões, né, fazer uma avaliação completa e aí, posteriormente, se necessário, incluir no tratamento condutas também para melhorar o quadril, para melhorar o tornozelo e o pé. Depois de feito uma avaliação detalhada, identificado
o nível de dor, né, a fase em que o paciente se encontra, se ele está numa fase mais aguda no início ou já é uma lesão, uma dor mais crônica. Depois de identificado e dado ali um diagnóstico, sabendo a estrutura, exatamente como que o paciente está, como que está esse joelho, nós programamos um tratamento específico. Em geral, a gente precisa fazer fortalecimento muscular, né? E aí, um exercício, né, por exemplo, é o fortalecimento do quadríceps, da musculatura da coxa, justamente para a gente ganhar a força, deixar esse joelho, esse músculo e as estruturas mais fortes, com mais resistência, para suportar as demandas, né, as exigências do movimento, do esporte, e com isso a gente consegue controlar a dor e deixar o paciente mais capaz, mais forte para realizar suas atividades. Então, fazendo um exercício de fortalecimento, né, dessa musculatura, se o paciente sente dor em uma determinada angulação, né, se essa dor for intensa, a gente trabalha ali numa angulação no limite da dor do paciente, né? E não necessariamente o paciente não vai sentir dor nenhuma durante o exercício, mas a gente tem que buscar fazer o tratamento, os exercícios, com o paciente sem sentir dor ou uma dor leve a moderada. O paciente não vai sentir uma dor intensa durante os exercícios. Isso a gente tem que tomar cuidado. Então o paciente vai fazendo os exercícios e aí, se caso ele sentir dor, ele trabalha, ali a gente presta atenção nisso, em fortalecer, trabalhando na angulação permitida de acordo com a dor dele. É importante saber a estrutura que está envolvida, né, que é o que eu falei na avaliação, porque, por exemplo, se o paciente estiver com a dor anterior devido, né, o tendão, então se o tendão estiver machucado, a gente tem algumas condutas específicas, né? Então, além desse fortalecimento, a gente busca fazer com que o tendão se recupere, né, e que ele crie uma resistência melhor, né, que a recuperação, a cicatrização dele seja adequada. Então, tem algumas maneiras de a gente trabalhar isso. Além do fortalecimento padrão, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, com a progressão de carga, né? Então, tem alguns protocolos, alguns estudos que já nos mostram isso. Então, se o paciente tem essa dor por causa do tendão, por exemplo, o nosso tratamento vai ser fazer o fortalecimento, mas tomando cuidado com a progressão da carga, né, de acordo com as semanas aí que ele vai fazendo a fisioterapia, né? Isso, por exemplo, é um cuidado que a gente tem que tomar caso a dor seja no tendão. E aí a gente vai fazendo o fortalecimento. E por que é importante a fisioterapia especializada e individualizada? Então, durante o processo de fortalecimento, processo de reabilitação, quando o paciente está fazendo exercício de fortalecimento, a gente tem que fortalecer, tomando cuidado de não sobrecarregar a região, a estrutura, né? Então, por exemplo, no agachamento, o paciente faz o agachamento e aí o paciente, fazendo o agachamento da forma ideal, ele, além de fortalecer, vai conseguir fazer suas atividades, prevenindo lesões futuras, sem sobrecarregar a região. Então, a gente fortalece o paciente e também educa ele em relação aos movimentos, ao fortalecimento. Então, por exemplo, o paciente, ele costuma agachar usando só o joelho, né, sobrecarregando a estrutura. Então, a fisioterapia, o fisioterapeuta ali especializado, individual, ele vai orientando o paciente a fazer o agachamento, o fortalecimento da maneira correta. Então, nesse caso, para a gente não sobrecarregar a região anterior do joelho, não machucar e fortalecer, né, coxa, glúteo, a gente orienta o paciente a agachar fazendo a estratégia do quadril que a gente chama, ou seja, usando o quadril também. Então, com isso, a gente consegue dividir a carga entre joelho e quadril, que é a forma ideal para conseguir fortalecer sem machucar. E a gente vai fazendo o fortalecimento, né, que é a peça principal do tratamento nas dores anteriores do joelho. E aí, depois do processo do alívio da dor, né, se o paciente estiver numa fase aguda, o alívio da inflamação ali e o fortalecimento muscular, a gente chega na fase final da reabilitação,
né, que é expor o paciente ao gesto esportivo, àquela atividade que antes era temida, que era dolorida, para realmente fazer com que ele volte às suas atividades, ao seu esporte. Então a gente expõe o paciente ao gesto, ao movimento e treina esse controle motor, o controle do movimento, nos movimentos e dentro do gesto do esporte que ele pratica. Bem como o fortalecimento do joelho em si, da musculatura do quadríceps, também realizo o fortalecimento do quadril e da musculatura ali do pé, do tornozelo, para que juntos trabalhem em harmonia. Então, como eu falei, essas articulações trabalham em conjunto, né? E deixando mais preparado também, além do joelho, o quadril e o tornozelo, nós conseguimos diminuir a sobrecarga do joelho e, além disso, conseguimos aumentar a funcionalidade de forma geral, né, do paciente. Você está enfrentando dor no joelho? Não deixe essa dor piorar, não deixe essa dor parar você. Procure a gente. Nós temos especialistas para cuidar de você, para avaliar e para programar um tratamento específico e fazer com que você volte aos movimentos sem dor. Gostou do nosso conteúdo? Se inscreva no nosso canal, curte, compartilha para quem está precisando saber e entender mais sobre. E com isso você vai conseguir continuar nos acompanhando e saber mais dicas e informações sobre saúde, dor e lesão.